E agora a gente vai pra FC Oeste, que é a última divisão da nossa e você vai ter que começar a falar, porque você vai falar do Broncos, e daí, cara... Não, eu vou falar do Broncos, mas o Broncos não vai ganhar. Eu tenho plena consciência disso, tá? Olha. Quem vai ganhar essa divisão vai ser o Chiefs mais uma vez. Concordamos tá? aqui também. Isso é claramente, tá? Em primeiro lugar vai ser o Chiefs. Eu tô muito em dúvida se Chargers ou Broncos ficam em segundo, tá? A minha grande dúvida é porque eu ainda preciso ver mais do Broncos. O Broncos, ele é um time que eu coloquei na lista do preciso ver mais este ano. Porque a pré-temporada mostrou uns lapsos de que coisas foram resolvidas. Entende? O Sean Payton, acho que botou o Russell Wilson de volta no perfil de quarterback que ele tinha em Seattle. Que era um quarterback que era corre primeiro, passa segundo, né? Com limitações, assim, de chamadas, talvez. Mas que faz com que o Russell Wilson seja excelente quando ele é acionado. E ele não precisa fazer magia. É o contrário do que aconteceu no ano passado. Né, que daí foi colocada toda a responsabilidade no Russell e não saiu do outro lado. Então, assim, houve reforço da linha ofensiva, houve retorno de running backs, Javonte Williams, que é um trator, cara. Fora os outros que foram draftados, assim, de forma muito interessante, né? O McLaughlin é um muito bom que foi undrafted. O que tá agora preocupando, inclusive o Broncos, que eu acho que eu jogo ele pra terceira posição, é porque teve lesão do seu receiver número 2 e 3, e vão voltar, mas vão voltar no meio da temporada aí. É o Jerry Jeudy com uma lesão leve na perna, na coxa, e que é o nosso número 2, né? E o KJ Hamler, que é o número 3, tá com uma lesão aí. Não, lesão não, desculpa, ele tá com um problema de cardio, né? Cardiovascular, e isso precisa ser avaliado ainda para ele ser liberado de volta a jogo. Então, assim, até que isso aconteça, não temos KJ Hamler como terceiro. E o nosso terceiro /4, né? É o Tim Patrick. Esse lesionou e possivelmente fora da temporada mesmo. Então, é uma pena, porque o Tim Patrick é muito bom e lesionou pela segunda vez. Ele faz o duo com o Courtland Sutton. Então, assim, essas lesões aí estão começando a voltar àquela situação do ano passado do Broncos, que não tinha pra quem passar a bola. Cara, mas assim, eu vou só te interromper, porque essa divisão é uma divisão muito difícil. Essa, pra mim, foi a divisão mais difícil de todas, assim, de tentar enxergar o cenário. Primeiro porque a gente tem o Chargers, que é um time que eu acho que tem um belo do elenco, que eu sempre apostei no Chargers, e eu gostaria muito de ver esse time realmente passar pro próximo nível. Agora, a gente tem o Raiders, que é um time que, pra mim, ele é uma incógnita muito grande desse ano. Eu coloco o Raiders em quarto lugar porque ele é uma incógnita. Exato, ele é o meu quarto lugar, mas ele é uma incógnita. Ele não é um quarto que eu consigo dizer... Não, ele é o... Enfim, não dá nem pra considerar. E o Broncos, eu coloquei em segundo, única e exclusivamente por causa do Sean Payton. Eu acho que vale o crédito. Tá? E vale o crédito. Sean Payton tá fazendo mudanças mesmo. Isso é real. Sim. Tá? Mas eu vou falar assim, eu vou dar Por que eu falo tá meio empatado Broncos e Chargers? Porque o Chargers fez um movimento de melhoria que eu achei importantíssimo, que foi trazer o Kellen Moore, que é o coordenador ofensivo do Dallas Cowboys ano passado. É um dos jovens nomes coordenadores ofensivos que tem muita... tem criatividade, dinamismo e tal. E o Herbert precisa. Sim, o Justin Herbert tá há alguns anos, desde que entrou na liga, sem um coordenador ofensivo adequado. Isso só que tá acontecendo agora, né? Brandon Staley, cara, ele realmente era bom na defesa com o 49ers, etc. Defesa top no ano dele, né? Enquanto ele estava como coordenador. Mas assim, não capitalizou o potencial dele. Então, ele vai precisar de alguém que use o potencial do Justin Herbert. Talvez o Kellen Moore seja esse cara. Entende? As peças estão lá, tem o Eckler, né, como running back, tem Keenan Allen, enfim, tem várias opções aí que ele pode utilizar como armas ofensivas muito explosivas, só que assim, não teve devida condição. Mas é complicado porque os 3 times, fora o Chiefs, você consegue enxergar a possibilidade desses times serem melhores do que eles estão no papel. Sim, eu consigo ver. O próprio Chiefs, eu tenho minhas dúvidas, por que eu acho que também o Broncos pode ficar em segundo, sabe? O Chargers também tá na dúvida ali em segundo. Por quê? Os dois podem ir pros playoffs. Tanto o Chargers como o Broncos. Mas eu coloquei o Chargers como playoffs e o Broncos como esperar pra ver. Eu coloquei isso marcado. Por quê? Porque eu acho que o Chiefs, ele vai ter um problema com o Chris Jones, né? Que ainda não fechou o contrato. Estão em vias de tentar negociar e tal. Beleza.
Mas se o Chris Jones não jogar as primeiras semanas, que nem ele tá ameaçando não jogar as 8 primeiras semanas, possivelmente a defesa do Chiefs vai estar descoberta. Descoberta que eu digo assim, o buraco, né, do cobertor curto vai ser ainda maior. E aí o Chiefs, que é um dos times que, até estatisticamente, é o time em terceiro lugar que mais gasta com ataque, e é por isso que eu queria falar sobre tendências da liga hoje, ele paga mal os seus defensores. O único cara bem pago seria o Chris Jones, e ele não tá pagando. Entendeu? Bem, só em relação ao Chiefs, então, mesmo que o Chiefs ele tenha uma lombadinha aí no começo da temporada, o Chiefs é um time que sempre cresce de produção no final da temporada. Isso é verdade. Então, dá assim como os times do Sean Payton. Exato. Então, assim, mas enfim, essa realmente... Mas eu acho que a gente concorda. Pra mim, ali, só a questão Broncos e Chargers é realmente bem difícil de definir. O Raiders um pouco abaixo, mas os 3 times são incógnitos. Eu acho que isso fica bem evidente. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.